Mas ó, agora a gente vai puxar sua orelha. Que eu tô achando que você vai pensar, refletir bastante. O Brasil, você sabia que tem mais celular do que gente? São aproximadamente 250 milhões de aparelhos para uma população de 207 milhões de habitantes. Uma média de 2,2 aparelhos por pessoa. De acordo com o relatório State of Mobile de 2022, os brasileiros estão entre os que mais gastam tempo ao celular. O nosso país está empatado com a Arábia Saudita e Singapura. Ocupa o segundo lugar no ranking. Uau, hein? Foram cerca de 5 horas e 20 minutos diárias de uso por usuário. Quanto tempo você dorme? Faz o cálculo aí. Para fazer um alerta sobre os impactos negativos do uso excessivo do celular para a nossa saúde física e mental, a gente recebe o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Doutor, quando a gente fala de celular, eu acho que todas as pessoas, eu falei que todo mundo vai refletir porque a gente se pede com o celular. E a resposta é, mas ele é muito necessário. Ele é, não é, doutor? Esse aqui talvez seja um dos nossos maiores aliados hoje em dia, mas como tudo na vida, a gente precisa saber usar com moderação, né? Sabedoria para utilizar aquilo sem que nos traga prejuízos. E o celular, embora ele facilite a comunicação, hoje em dia quase sempre é uma ferramenta indispensável para o trabalho da maioria das pessoas, mas também o excesso dele pode fazer mal. Quando a gente fala de mal, doutor, a gente fala de um complexo inteiro? A gente está falando do nosso corpo, da nossa mente, de tudo? Talvez de tudo, né? Mas talvez isso tenha uma diferença, óbvio, para crianças e para adultos, mas eu acho que um dos maiores males que ele traz para pessoas adultas hoje em dia é atrapalhar na concentração, é impedir que... Ele está sempre disponível, né? E isso aqui é um portal de comunicação com os amigos, com a família, com o mundo todo. Com o trabalho. Tocou, ele interrompe tudo que a gente está fazendo. E muitos pacientes hoje se queixam de dificuldade de dar andamento em tarefas pessoais, no próprio trabalho, por conta das interrupções consecutivas que o celular traz. Quando a gente fala de crianças, vamos começar com eles, porque eu acho que o exemplo vem, né, dos mais velhos e as crianças estão adquirindo. A gente pode falar de um problema de aprendizagem, de fala, a gente pode falar desse tipo de coisa também, doutor? Quando a gente fala de crianças, a gente deve falar nem de celular, mas sim de telas, né? E telas são a TV, telas é o tablet e telas é o celular, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e várias sociedades no mundo recomendam, por exemplo, que crianças menores que 2 anos não passem sequer 1 minuto na frente de uma tela por dia. Dos 2 aos 5 anos, esse tempo, somando então celular, TV e tablet, não deve exceder 1 hora. Dos 6 aos 10 anos de idade, um pouco mais, até 2 horas. Isso pode atrapalhar, sim, o desenvolvimento da criança. Quando ela está exposta a uma tela, ela está recebendo informação de forma passiva, ela não interage com aquilo. Então é sabido que isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança, o excesso de telas durante a sua infância. Quando a gente fala do celular, o problema é mais complexo, porque o celular, ele, como eu disse, é uma porta de contato com o mundo. Então nem sempre é possível administrar o que a criança está fazendo ali, ou se ela está conversando com alguém que não deveria. Isso é mesmo, doutor. E quando a gente fala das crianças, acho que a gente fala dos adultos também nessa parte física. Eu fui no oftalmo esses dias e perguntei, doutor, muita gente, né, logo cedo, com muitos problemas oculares, sim, qual a pior causa? O celular, a internet, né? Porque a gente acaba piorando bastante a nossa visão e, de repente, algo que viria muito mais tarde começou a vir mais cedo, que são os problemas. Tem muito isso, doutor? Existe uma preocupação em particular, a emissão de luz das telas como do celular, né? Por exemplo, usar o celular à noite, na cama, aquele brilho intenso. A luz que nós recebemos nos olhos tem a ver até com a regulação hormonal do nosso corpo, o funcionamento do cérebro. Então, se nós temos muito estímulo visual, o nosso cérebro pode interpretar, por exemplo, que nós não estamos de noite, nós não estamos prontos para dormir, nós não vamos descansar. Então, pode haver um prejuízo do sono, pode haver um prejuízo do funcionamento do corpo como um todo. Como um todo. Eu tenho uma foto que eu achei muito legal que o Anton colocou aqui, que é do peso da nossa cabeça. Ali a gente está dizendo de forma realmente do peso, mas eu acho que ela tem 2 pesos, não é, doutor? E 2 medidas, vamos dizer assim. É mais
mais ou menos isso que acontece com a gente, doutor? Explica pra gente. É uma questão física, né? As pessoas não imaginam, mas o nosso esqueleto, e aí entra o eixo central, a coluna, e a coluna cervical, que é onde é o pescoço, ele distribui o peso, né? Então, ele tem alinhamentos e curvas que naturalmente equilibram o nosso corpo. A cabeça ela é pesada, a cabeça tem de 5 a 6 quilos, mas se você se curva, ela tem um efeito físico ainda maior sobre o pescoço e sobre o corpo. Ela pode parecer muito mais pesada. E a figura mostra que, dependendo da inclinação, ela pode pesar quase 30 quilos, é um valor simbólico de carga que ela coloca sobre o pescoço. Então especula-se se algumas pessoas que têm dor na cervical, ou seja, dor no pescoço, isso possa ter relação com o uso de aparelhos como notebooks, como celulares. Eventualmente a pessoa pode, ao invés de usar assim. Se ela usa um notebook, ela pode e deve elevar aquilo até a altura dos olhos para que ela não precise se curvar tanto. Isso sabidamente diminui a dor na região cervical. Que é uma das dores que as pessoas mais têm reclamado, não é, doutor? Sim. Além disso, quando a gente fala da parte neurológica social, né, uma coisa que a gente percebe bastante, principalmente dos jovens, é que dificilmente eles conseguem se comunicar bem ao telefone, por exemplo, numa ligação, né? E a gente percebe isso. Por quê? Porque tudo é uma mensagem, a forma de escrita é muito abreviada, né? Isso também interfere nos nossos relacionamentos, aquela coisa de sentar com os amigos e tomar um café e olhar olho no olho, doutor, isso interfere e acaba trazendo doenças, por exemplo, ansiedade, depressão ou não? Eu acredito que em algumas pessoas, sim, a comunicação digital, a comunicação à distância e a falta do contato pessoal, o contato social mesmo, possa acabar agravando um quadro de isolamento e eventualmente contribuindo para um quadro de depressão. A forma como a gente se comunica ela é dinâmica, né? Você vê que hoje em dia o uso dos emojis ou emojis está disseminado, então as pessoas escrevem menos, colocam mais figurinhas, né, e resumem um pouco mais. Não sei se isso é uma transformação natural que a sociedade está passando, mas isso jamais deve abolir a comunicação. Nós somos seres sociais, né? Nós não funcionamos de forma isolada. Então a interação com amigos, com família, descobrir novas pessoas é indispensável para o bom funcionamento do cérebro e da mente. Quando a gente fala do mundo que a gente vive hoje, nós falamos muito que a gente está acelerado. E nós estamos muito acelerados. Quando a gente ouve os nossos bips do celular, como que o nosso cérebro reage, doutor? Porque a gente já sabe, ou vem problema, dependendo do bip que você tem, que você já identifica. Como é que isso faz, né, o trabalho do nosso cérebro, do nosso corpo? O que isso faz com a gente? Nós hoje estamos hiperconectados, né? Nós estamos acessíveis a qualquer momento. Nós recebemos um mar de informação de diversos canais, né? Acabamos ficando condicionados. O que é isso? Reagimos rapidamente, automaticamente a alguns estímulos, como uma mensagem, né? Eu falei há pouco sobre a dificuldade de se concentrar em determinada atividade, porque o tempo todo seu celular toca e você tem ou a preocupação ou a curiosidade de saber o que está acontecendo ali, né? Então o que sempre falamos é, você tem o seu momento de se comunicar, de usar o celular. Quando você vai executar uma atividade, deixe aquilo no silencioso, em um local distante de você, para que não ative o tempo todo o seu cérebro com aqueles comunicados, né? O nosso cérebro reage com aquilo. E aí a gente pode falar dos hormônios, doutor? Dopamina, por exemplo, que baixa ou não. Existem pessoas que ficam, sei lá, porque eu já cheguei a ver isso, que vão até para um hospital, né? E de repente precisam até de um acompanhamento mais sério por causa disso, doutor. Os neurotransmissores são como hormônios, mas localizados no próprio cérebro, entre eles a dopamina, né? Existem mais de 100 neurotransmissores. A dopamina está muito relacionada à excitação, à euforia, à atenção, né? Além de outras áreas do cérebro. E sim, ela pode trazer essa questão de despertar e de ativar com relação a alguns estímulos. Perguntinha do Léo para você. Doutora, a gente está falando sobre as telas dentro da nossa casa, né? Eu queria esticar um pouco para o ensino, para as escolas. As escolas, cada vez mais, elas estão aderindo a esse sistema tecnológico, plataforma digital, aplicativo de mensagem, provas online, né? E cada vez eu vejo mais que o adolescente, a criança, ela se comunica menos com o próprio amigo ao redor. Você acha que isso prejudica demais também essa questão, esse interpessoal, não só com a escola, com o aluno, com os colegas, com o próprio aluno, assim como nós, como pais,
com os mestres, né? Que antigamente tinha pais e mestres, reuniões de pais e mestres. Hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa. Você acha que a escola também prejudica um pouco nesse sentido? Eu acho, Léo, que a escola tem buscado agregar a tecnologia para melhorar o aprendizado. E é óbvio que nem toda tecnologia entrega aquilo que promete. Então, é preciso estudar e avaliar com cautela se o tablet na sala de aula está sendo bem utilizado, se tal promessa do computador XYZ novo que vai ser integrado realmente vai trazer benefício. E mais uma vez, né, o desenvolvimento do ser humano, ele tem a ver com a informação, mas com a interação social. Né? Óbvio, jamais deve deixar de existir uma reunião de pais e mestres. E eu mesmo questiono se isso ser online, por exemplo, que é uma moda hoje em dia, é tão efetivo quanto ser presencial. Né? Mas eu acho que o equilíbrio é a chave do sucesso. Usar sim a tecnologia e alfabetizar as crianças, né, na tecnologia. Hoje em dia, felizmente, muitas escolas estão ensinando até a programação, né? Não só a informática, mas não que isso seja o centro da coisa, mas sim um método para alcançar melhores resultados. O problema não é a tecnologia, né? Porque a gente também não pode ser, vamos supor, saudosista de que aquela época era assim, porque as coisas mudam e a gente precisa aceitar. Mas é o uso, né, Isso, doutor? nós não podemos ser retrógrados, né? Falar, não queremos isso, mas saber utilizar, mais uma vez, com sabedoria. Quando a gente vai dar dicas para as pessoas em casa, você falou ali um pouquinho, né, das crianças, o quanto deveria, né, acontecer. Os adultos, que às vezes também acabam vivendo para o trabalho, vivendo para o celular, o que a gente podia fazer, né, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, para que a gente não adoeça em todos os sentidos? Olha, ter uma vida saudável hoje em dia, primeiro, depende de vontade e, se possível, ter possibilidade de equilibrar tempo pessoal, tempo para família e amigos, atividade física com o trabalho. Não é fácil, né? É muita coisa, a gente sabe que a maior parte das pessoas passa o dia todo no trabalho, no deslocamento para o trabalho e exaustas com aquilo, né? Mas nós precisamos dosar e não chegar em casa e cada um vai para o seu canto, no seu mundo isolado. Nós precisamos ter o ambiente familiar ou o ambiente com os amigos para troca de informações. Aquilo traz prazer, aquilo traz equilíbrio e traz até aprendizado, né? Então as pessoas precisam planejar dentro da sua vida aquilo que for possível, agregar família, amigos, trabalho, exercícios físicos também que são indispensáveis. As consequências de não realizar isso, doutor, quais seriam? Olha, o nosso corpo é uma máquina incrível e ele aguenta muita coisa. Então a maior parte das pessoas consegue viver numa situação estressante por um período prolongado, às vezes de vários meses, não percebendo qualquer problema daquilo. Trabalhando demais, comendo mal, mas a conta chega. Né? A conta chega tanto física, com o adoecimento do corpo, quanto mental, com burnout, com vários quadros emocionais e psiquiátricos difíceis de tratar. Nós somos feitos para tolerar o estresse, sim, reagir ao estresse, mas durante um período muito curto de tempo. Não deixe a sua vida assim, né? Afinal de contas, se a gente tem essa dádiva de viver, que a gente saiba, que a gente não sobreviva, mas que a gente saiba utilizar o nosso tempo com as pessoas que a gente ama, tendo as relações, que a vida fica mais gostosa, Com assim, certeza. né, doutor? Já tá tudo muito pesado. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Volte sempre à nossa casa, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você de casa, aproveita. Se ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa pro doutor, vê os conteúdos, @doutor Marcelo Valadares, está aparecendo para você aí. E também tem o site marcelovaladares.com.br. Obrigada, doutor. Muito obrigado.